Professor, por que eu preciso saber disso? Seu aluno já te perguntou isso, né? Olá, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Cláudio Fonseca aqui, novamente, com o tema A Colonização do Brasil e seus reflexos na sociedade atual. Hoje a gente vai tentar responder essa pergunta, né, que os alunos nos fazem de vez em quando. Pois bem, o nosso objetivo, então, é demonstrar o quanto a história está presente aí no nosso dia a dia, né? Tentar responder essas questões aí que ficam na cabeça dos nossos alunos, tá? Muito obrigado a você, bem-vindo, bem-vinda, e peço para que você se inscreva no nosso canal, tem bastante conteúdo interessante aí. Aperte o sininho, você que é estudante de Direito, do curso de História, você que é um livre pensador, você que é um concurseiro, enfim, você que gosta de se informar, você que gosta de estudar, de estar sempre por dentro, o nosso canal tem bastante conteúdo interessante. Ok? Então vamos em frente. A colonização do Brasil. Quando nós falamos, pessoal, de colonização, você deve entender exploração do Brasil pelos portugueses principalmente, tá? Então ela inicia ali no século XVI, 1530 em diante, né? E ela é marcada por um modelo essencialmente exploratório. Estão explorando o Brasil, tá? Então, extração de riquezas, tá? Atendimento dos interesses da metrópole portuguesa. Retira as riquezas, manda para Portugal. O território brasileiro, ele não foi o quê? Organizado, desculpa, para formar uma sociedade igualitária ou autônoma, né? Mas para produzir lucro por meio da exploração desses recursos naturais e do trabalho forçado, tá? Especialmente aí trabalho indígena, trabalho negro, né? Escravidão. Esse modelo deixou marcas profundas que ultrapassam esse período colonial, tá, pessoal? E ainda se manifestam na realidade brasileira de hoje, contemporânea, né? Desde o início, a economia colonial, ela baseou-se na concentração de terras, na monocultura, no trabalho compulsório, veja só, as Seis Marias, né? Latifúndio, desigualdade social, né? A estrutura do latifúndio, ela consolidou uma elite poderosa, né? Enquanto a maioria da população, ela permaneceu excluída do acesso à terra. Então, primeiramente, né? Depois, fora do acesso também à educação e de outros tantos direitos. Mesmo após a independência, pessoal, a abolição da escravidão, não houve políticas amplas de inclusão social ou de redistribuição de oportunidades. Não houve um projeto para incluir as pessoas, né? O que contribuiu o quê? Para a persistência da desigualdade social que caracteriza o Brasil até os dias de hoje. No campo político, a colonização ela contribuiu para a formação de um Estado frágil e distante da população. Governo e povo, né, que deveriam ser um iceberg, né, a ponta do iceberg lá, o governo e a base, o povo, na verdade são o quê? São dissociados, são separados, não é? Deveria ser o mesmo corpo, mas não é. Governo e povo estão separados, né? E essa separação começa aí já no período colonial, ok? Então, fora isso, nós temos ainda práticas de patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? Veja só, você vai reconhecer nos dias de hoje. A prática em que o governante confunde o que é público com o que é privado. Tá? Então, ele trata os bens e cargos do Estado como se fosse de sua propriedade. Tá? Então, nada a ver com os dias de hoje, né? Tudo a ver, né, pessoal? E um outro fenômeno também chamado clientelismo. O que é o clientelismo? É a prática política
em que favores, benefícios, serviços públicos são trocados por apoio pessoal ou político, enfraquecendo assim o quê? Os direitos universais, a impessoalidade do Estado. Olha só que câncer, né, que permanece até hoje. O que estamos falando de uma época da história que contribuiu para que a nossa sociedade ainda hoje tenha essas características, muito embora já se passaram séculos, né? São herdadas ainda do período colonial, né? Esses problemas todos, e naturalizaram a confusão entre interesse público e interesse privado, interesse particular. Como resultado, ainda hoje, parte da sociedade percebe que o Estado não percebe o Estado como garantidor de direitos universais. As pessoas não têm essa noção, mas elas entendem o quê? Como espaço de privilégios, favores e disputas personalizadas de poder. Então, boa parte da população não entende o Estado como deveria entender, né? E a relação com o meio ambiente, por exemplo, carrega fortes heranças coloniais. A exploração predatória do pau-brasil, né? Corte de árvore, exploração do ouro, da terra, estabeleceu o quê? Uma lógica de uso imediato e intensivo dos recursos naturais, sem planejamento nenhum. No presente, o que? Essa mentalidade se reflete em problemas como, por exemplo, desmatamento, poluição, garimpo ilegal, dificuldade de consolidar práticas sustentáveis, tá? Revelando o que? Essa continuidade dessa visão que trata a natureza como uma mercadoria, tá? E não como um bem coletivo, como deveria, né? Como deveria ser. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que joga óleo na natureza. Tá? Olha só que coisa triste, né? Além disso, a colonização ela produziu uma sociedade profundamente desigual no reconhecimento da dignidade humana. Então, tudo começa ali. A desumanização de grupos inteiros ao longo da história, né? Então, você tem negros, você tem indígenas, você tem aí os quilombolas, né? Atualmente, contribuiu para a naturalização dessa violência, da exclusão e da indiferença social. Vejam só. É uma herança, né, que ajuda a explicar a convivência cotidiana com a pobreza extrema, a violência difusa, dificuldade de construir uma sociedade com empatia, né? E dessa forma, muitos desafios enfrentados pelo Brasil atual, fragilidade institucional, por exemplo, né? Que vem a ser a fragilidade institucional? É a condição em que as instituições públicas não conseguem atuar de forma eficaz, autônoma e confiável, falhando em garantir direitos, aplicar regras e responder às demandas da sociedade. Veja que uma coisa vai puxando a outra, né? Degradação ambiental, crises de representação política, né? Não são fenômenos recentes. São expressões o quê? De um passado que ainda não foi plenamente superado, né? Compreender a colonização do Brasil é fundamental para entender o presente e, sobretudo, para pensar caminhos de transformações que rompam com essa lógica de exploração e afirmem de fato a cidadania, a justiça social, o respeito à dignidade humana, né? É isso, pessoal. O meu muito obrigado a você. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo e um grande abraço.